Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E nessa aula de Flutter a gente vai falar sobre o Navigator 2. Eu acho que na aula passada a gente abordou sobre o Navigator 1. Nesse Navigator 2 é uma forma mais dinâmica aí de navegar entre as páginas. Bom, antes de tudo aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro das novidades e compartilhe, curte, comenta aí para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para outras pessoas aprenderem Flutter também. Bom, eu tenho aqui uma lista, tá, nesse list.dart, que é uma lista de usuários. Você pode ver aqui no meu lado direito, eu tenho aqui uns nomes de pessoas, né, de usuários, e ele está listando, tá bom? A gente não tem nenhuma ação quando a gente clica, ó, o nosso OnTap está vazio, mas a gente tem aqui um arquivo chamado show.dart, que ele foi feito para a gente visualizar o usuário em si. Quando a gente clica, é uma página, né, para a gente visualizar o usuário em uma página diferente, tá bom? Mas assim, a gente não tem aqui pronto essa navegação para lá. A gente vai fazer agora através do Navigator 2. A gente tem o Navigator 1, que só para a gente exemplificar aqui, para a gente navegar, eu estou aqui na minha list, tá? No meu item aqui, ó, no meu list title, eu tenho o meu item, né, que é cada item aqui do meu nome, da minha lista, e eu tenho aqui o OnTap. Dentro do meu OnTap, eu vou chamar o Navigator.offContext, certo? Navigator, na verdade é o Navigator push, tá bom? E aqui no route eu vou chamar, vou dar um espaço aqui, o route aqui a gente chama o material route, né? Material page route, né? Ele tem um builder, e dentro do nosso builder aqui a gente vai chamar aqui, ó, a gente vai navegar para a nossa página, que é o my item, tá bom? My item, e a gente vai passar o parâmetro dele de item, que é esse aqui, que é users index, né, da nossa lista. Quando a gente clica, a gente vai para uma página diferente agora, usando o Navigator push. Tá, agora a gente vai usar o Navigator 2. Se a gente vem aqui na nossa main, a gente tem aqui, ó, o nosso material app, tá? Ele só chama o nosso list na home. A gente vai chamar agora, através dele, o Navigator. A gente vai chamar o Navigator, e ele tem aqui uns parâmetros. Ó, a gente vai usar o parâmetro dele aqui, ó, onPapPage. A gente chama aqui uma funçãozinha. E aqui dentro aqui, a gente vai dar um return route.didPopResult. Tá, isso aqui é o padrão, tá? Então é basicamente quando ele volta a uma página, esse onTop page. E a gente vai colocar nossas páginas dentro de pages, que é um array, tá? A primeira página é o nosso, ele precisa ser preenchido com o material page, e no nosso child do material page a gente coloca a nossa página, tá? Que é a my list. Não mudou nada, não vai mudar nada, certo? Nossa my list está funcionando, mas a gente agora precisa, quando clicar em cada item da nossa lista, a gente navegar para a página do usuário para visualizar ele. Para isso a gente vai criar aqui, ó, eu já deixei até criado uma variável chamada selected, certo? Que é o nosso item selecionado. Como que a gente pode selecionar ele? A gente vem aqui no nosso list, tá? Nosso list aqui, ele tem o onTap, tá? A gente vai criar agora uma função, tá? A gente vai criar uma função, é do tipo função, tá? Item selected, o nome, certo? Aqui ele precisa passar o parâmetro, aqui ele precisa passar no construtor, né? A gente vai colocar aqui, ó,
create this item selected, tá? E o nosso item selected aqui, ó, ele é uma funçãozinha. Como ele é uma função, a gente só vai passar ele aqui na frente, tá? E dentro da nossa função, para ser preenchida, a gente coloca o nosso usuário. Isso na nossa list.dart. Agora, voltando na nossa main, a list agora precisou de passar o parâmetro. A gente vai passar o item selected. O item selected ele é uma função, então a gente vai passar isso aqui. A gente vai passar a nossa função dentro dele, que é chama um setState. E o setState a gente vai aqui não é o nosso item, ó. E dentro do setState a gente coloca o selected preenchido, que é esse selected aqui, ó. A gente vai alterar o nosso estado do selected, tá? Através aqui do nosso item selected. A gente mudou o estado e agora a gente só vai verificar se ele está realmente setado usando um print aqui, ó. Item é igual a item. Quando a gente clica no nosso debug console, ele deve exibir agora o nome, exibiu. Então está funcionando, tá? Agora a gente conseguiu alterar o estado aqui do nosso selected dentro da nossa main com os dados do usuário que foi selecionado na nossa lista. Lembrando que na nossa lista a gente usou uma função para fazer isso aqui, ó, a função item selected. Aqui ela precisa ser declarada no nosso construtor dela, na list.dart. Agora a gente precisa verificar aqui, ó, a gente dá uma vírgula para a gente colocar mais uma página, que seria a nossa página do show.dart, que é a myItem. Para isso, para ela ser exibida, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente põe uma condição falando que se o selected for diferente de null, ela vai ser exibida. Para isso a gente chama o material state, o material page, né, quer dizer, e o nosso material page vai chamar o nosso myItem, passando o parâmetro de item o nosso selected. Vamos ver se vai funcionar. Deu certo aqui, já exibiu. Em cada item da nossa lista, ele vai com a página myItem, exibindo numa página diferente o nome do nosso usuário clicado. Mas a gente tem uma forma melhor de fazer isso, ó. A gente vai definir aqui na nossa list.dart, a gente vai definir aqui, ó, um valor de uma variável, valor IQI, e ela é do tipo valor IQI. A gente vai dar um nome para ela, que vai ser myList, certo? Ela é um método estático. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no meu show.dart, que é basicamente, eu já até fiz aqui, é o myItem, tá? O nome vai ser diferente aqui no meu value IQI. E agora aqui na minha main eu vou verificar aqui, ó, o nosso material page, ele precisa de um QI também, que é uma chave para a gente identificar ele. Para isso a gente dá uma vírgula aqui e coloca o nosso QI dele, que é qual? É o myList, porque ele está puxando a minha lista, ó. E esse material page, ele está puxando o myList. Então a gente vai usar aqui na chave dele o myList também, usando o value QI da myList. Vou fazer a mesma coisa no outro material page aqui do meu myItem, myItem value QI, certo? Agora, para a gente verificar de forma diferente, a gente vai fazer aqui, ó.
No nosso route, ó, a gente vai chamar o nosso material page, o nosso material page, que ele é do tipo material page, material é igual a route.settings, ou seja, ele está pegando as configurações, as material page. E aqui a gente vai verificar se if material ponto, ele tem uma opçãozinha aqui que é para ele verificar, né, se a chave, o QI, é igual a o value QI do nosso MyItem, certo? Porque se ele for, se o value QI do MyItem for diferente, o que ele vai fazer? Ele vai setar o nosso selected como null. Ou seja, se quando ele estiver voltando à página do material QI, certo? Do material do MyItem, né? Se ele estiver voltando para a página list, o que ele vai fazer? Ele vai setar o nosso selected novamente como nulo, porque aí ele vai poder, né, fazer a comparação aqui embaixo de forma diferente, certo? Então eu vou atualizar. Agora eu estou voltando e ele está setando aqui de forma diferente. Então aqui eu tenho o meu pages, onde eu coloco várias páginas, né? E essas páginas aqui dentro do meu main, eu posso ir impondo condições para elas serem exibidas. Nesse caso aqui a gente tem duas páginas, que é a página de listar o usuário e a página de visualizar um usuário, né? Uma página própria dele. Então, quando a gente seleciona cada usuário da nossa lista, a gente impõe a condição, né? Mas primeiro a gente altera o estado dessa variável aqui, guardando ele aqui, né? Porque se ele tiver guardado aqui, a gente vai entender, né, aqui nessa condição, que a página MyItem vai poder ser exibida, certo? E é isso aí, pessoal. Se vocês achou esse conteúdo relevante, eu peço que vocês dêem um like, tá? Comentem e compartilhem, e para o YouTube inteiro entender aí que o nosso conteúdo é relevante para outras pessoas aprenderem Flutter também.